Olá, Salatiel. Estou chegando novamente, agora para refutar as suas opiniões no vídeo Por que o inferno é uma ideia ridícula. Você começa no seu vídeo fazendo a pergunta: o que é o inferno? E depois você mesmo responde dizendo que o inferno é um lugar para onde o Deus judaico-cristão vai mandar as almas das pessoas que não seguiram a Bíblia. E você diz ainda que, muito embora o inferno seja um lugar feito para os demônios, há sempre aquelas pessoas rebeldes que acabam indo no pacotão. Depois disso, você faz algumas outras referências que eu vou procurar refutar uma a uma, passo a passo. Ok? Não existe um só lugar na Bíblia, Salatiel, que diga que Deus manda as almas para o inferno. Não existe um só lugar na Bíblia, Salatiel, que diga que Deus mande as pessoas para o inferno. As pessoas vão para o inferno pela sua livre escolha. As pessoas vão para o inferno porque escolhem errado, se enchem de ilusão, escolhem o caminho errado, querendo levar vantagem em tudo, pensando apenas em si próprio, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas vontades, e depois, quando chega no momento final da sua vida física, elas se deparam com o lugar para onde a sua alma vai. E isso será explicado na frente. Mais na frente nós falaremos mais sobre isso. E as pessoas que andam no caminho do bem, que andam no caminho de Deus, que andam segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus, essas pessoas que só fazem o bem, essas, quando chegam no final da vida física, elas vão para o Éden, aguardar o dia do juízo final no Éden. Enquanto os maus vão aguardar o dia do juízo final no inferno, os bons vão aguardar o dia do juízo final no Éden, que a Bíblia chama de seio de Abraão. E Jesus faz a referência a este lugar, explicando através da parábola do rico e de Lázaro, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, no versículo de 19 ao 31. Versículo 19 ao 31. Então, lá você pode encontrar exatamente a referência disso que eu estou te falando. As pessoas que vão para o inferno, elas vão, Salatiel, por escolha delas. Elas escolhem um caminho errado e quando chega no final do caminho, elas encontram o inferno como lugar para a sua alma. Agora, as que escolhem o caminho certo, o caminho do bem, quando chegam no final do caminho, elas encontram o Éden como lugar para que a alma fique aguardando o dia do juízo final. Aí, depois do juízo final, depois que chegar no momento em que as sentenças vão ser dadas, os bons receberão a Nova Jerusalém. Os bons irão viver com Jesus na Nova Jerusalém, numa cidade santa, num lugar santo, num lugar de deleite. Agora, os maus irão para o lago de fogo, com o falso profeta, com a besta, com Satanás e com o próprio inferno, porque o inferno também será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, no final da vida, no final do juízo, no juízo final, depois da sentença do juízo final, os bons terão a vida eterna com Cristo. Os maus irão para o lago de fogo, irão curtir eternamente a sua maldade, a sua escolha, aquilo que fizeram. Isto é chamado de segunda morte, porque depois da morte física, eles estarão passando também pela morte espiritual. Aí, esta morte espiritual definitiva e eterna, que é o afastamento eterno de Deus, é que vai gerar este sofrimento que você, no seu vídeo, fica contestando que a ausência de Deus não gera sofrimento nenhum. Mas isso é porque você não entende. Você fala de ouvir falar, você fala porque leu num versículo isolado e teve um entendimento superficial. Este afastamento de Deus, esta morte espiritual eterna, definitiva, essa depois da sentença do juízo, vai fazer a alma sofrer eternamente pelo afastamento de Deus, pela ausência de Deus na vida dela. Eu vou colocar aqui no vídeo agora alguns versículos
para que vocês possam ler, você e quem estiver nos assistindo, possa ler o versículo que está na Bíblia e que traduz tudo isso que eu estou falando agora. Ok? O conceito de inferno que você apresentou no seu vídeo é um conceito totalmente seu, exclusivamente seu e ridículo. A Bíblia não dá esse conceito de inferno. Ela não fala sobre isso que você falou. Essas suas palavras não são encontradas na Bíblia. O inferno a que a Bíblia se refere é um lugar para onde as almas das pessoas que morreram sem Cristo, das pessoas que andaram no caminho do mal, vão aguardar o dia do juízo final. Esse lugar, dependendo da versão bíblica que se tenha na mão, ele pode estar expresso em 3 línguas. E mesmo estando expresso nas 3 línguas, o significado é único, é o mesmo. Ela pode estar expresso em hebraico, ele pode estar expresso em grego e ele pode estar expresso em português, que é derivação do latim. Nessas 3 línguas pode estar expresso nas versões em português. Agora, estas palavras, de acordo com as línguas, eu vou citá-las agora. Em hebraico, ela é Sheol. Em grego, ela é Hades. E em português, que é derivação do latim, é inferno. Se você observar, inferno e inferior têm o mesmo radical. Inferno e inferior têm o mesmo radical. Então, tanto Sheol como Hades, como o inferno, simboliza o mesmo lugar, só que um em hebraico, outro em grego e outro em português. E esse lugar, Salatiel, se chama sepultura. Sepultura. A alma ir para o inferno é ir para a sepultura. Ou seja, lugar inferior, lugar de baixo. E por que lá é um lugar de sofrimento? Se você analisar que a alma do homem, ela contém 2 polos, um afeto à carne, que é para dar vida ao corpo físico, e outro afeto ao espírito, que é para ser templo do Espírito Santo de Deus. Se você observar que há um polo material e um polo espiritual, e que a alma do lado material ela é mais materializada porque ela tem que fazer a junção da matéria e dar vida à matéria, e do lugar espiritual, no polo espiritual, ela é mais espiritualizada porque ela tem que ser mais diáfana para poder receber a influência espiritual do Espírito de Deus. Então, se você observar isso, você pode até fazer uma comparação para entender melhor quando você pega a carne e o osso. A carne e o osso não se ligam. Se você pegar carne e osso e tentar ligar a carne no osso, ela não liga. No ser humano, no corpo animal, a carne não se liga diretamente no osso. Eles são adversos. A carne é adversa do osso. Então, para que haja a ligação da carne no osso, é preciso de um intermediário. É preciso existir ali uma membrana, cuja membrana do lado do osso é afeita ao osso e do lado da carne é afeita à carne. Esta membrana faz a função de alma, que é o que acontece com a alma humana. Do lado do corpo, ela é afeita ao corpo e se gruda ao corpo para dar vida ao corpo.
mas do lado do espírito ela é afeita ao espírito para poder agasalhar o espírito. Então esta membrana essa alma comparada é igual à membrana e faz a função intermediária. Ela dá alma, se ela estiver vivendo apenas para a carne, ela desenvolverá o seu polo material, o seu polo carnal, da mesma maneira que um atleta que faz musculação desenvolve o seu tórax e os seus músculos do braço. Porque ele opera no exercício para o desenvolvimento dessas áreas. A mesma coisa, o polo espiritual da alma, o polo material da alma, se ela estiver vivendo só para a carne, se essa alma estiver presa às coisas da carne, aos valores carnais, este polo fica desenvolvido, ele cria uma solidez e fica grudado ao corpo e dá vida ao corpo com toda intensidade. Só que ele não tem uma vida espiritual. E na hora que este corpo morrer, esta alma não vai conseguir se desprender do corpo. Ele vai estar grudado ao corpo, ela vai estar afeita ao corpo e grudada com ele. Ela não consegue se desprender porque ela está materializada. Ela foi trabalhada durante toda a vida para desenvolver a carnalidade e não a espiritualidade. Então este lado da alma está super desenvolvido, enquanto o lado espiritual está atrofiado. O corpo vai para a sepultura e a alma vai junto, Salatiel. A alma vai junto com o corpo para a sepultura. E o sofrimento já começa no momento de ser soterrado, de estar abafado, na secura, no calor. Já começa na dificuldade, porque a alma está consciente e ela está sentindo toda aquela agonia, ela está sentindo depois, com o passar do tempo, a putrefação da carne, ela está sentindo os bichos comendo a carne, ela está percebendo, ela está sentindo, ela está sofrendo, ela está vivendo um sofrimento atroz. E mesmo depois que esse corpo se deteriora por inteiro, vai vir novos sofrimentos para esta alma lá que nós não conseguimos definir, nós não temos como falar sobre isso, porque não existe revelação sobre isso. Nós só podemos entender as coisas que estão afeitas ao nosso conhecimento, à nossa imaginação. Nós podemos perceber por uma lógica, por uma coerência. Agora, a alma que foi espiritualizada, a alma que viveu no caminho do bem, que viveu no caminho de Jesus, nos caminhos do Evangelho, nos caminhos do amor, que levantou o seu polo espiritual, que desenvolveu o seu polo espiritual, ela se esqueceu da carne, ela deixou os valores carnais em segundo, terceiro plano, ela vive para o espírito. Então esta alma vai ter quase que atrofiado o seu polo carnal, o seu polo material, vai ser fininho, singelo, fraquinho, apenas para dar vida ao corpo mesmo. Mas o seu lado espiritual vai estar forte, robusto, vai estar valorizado, iluminado, e o Espírito de Deus estará ali, trabalhando ali. E no momento que o corpo físico desta pessoa morrer, esta alma, esse laço com o corpo se quebra, porque ele é fino, para a circulação, para tudo, e quebra este laço, e a alma se desprende. E ela que está sendo um corpo glorioso para o Espírito Santo de Deus trabalhar ali, o Espírito volta a Deus, porque é de Deus, e conduz ela para o paraíso. Conduz esta alma para o Éden, para um lugar de deleites, para estar com Jesus aguardando o dia do juízo final. Aonde então ela será conduzida para a Nova Jerusalém. Aonde então ela será levada com Jesus para a Nova Jerusalém. Ela será coroada com Jesus e habitará na Nova Jerusalém, que é o lugar preparado para todos aqueles que andaram segundo os ensinamentos de Deus e a vontade de Deus. Então veja, Salatiel, que este inferno que você
definiu no seu vídeo, realmente é uma ideia ridícula e absurda. Isto prova, Salatiel, que você não entende nada de Bíblia. Isto porque a Bíblia não fala nada daquilo que você falou. Isso prova que você não entende nada de Bíblia, não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Você pega versículos isolados, você pega achismo seu, que você conseguiu entender nos versículos que você isolou. Você pega ideias preconcebidas através do clero católico, que está desvirtuado do Evangelho e das verdades de Deus, da teologia cristã. A Igreja Católica hoje ela é muito mais mariana do que cristã. Ela é uma igreja idólatra. Então, Salatiel, você não deveria estar usando a Bíblia e tentando se fundamentar na Bíblia com versículos isolados para desvirtuar a fé das pessoas, Salatiel. Você está indo para o abismo e está levando com você pessoas que estão acreditando em você. Você está conduzindo junto com você um monte de gente que, se você cair no abismo, elas vão cair junto. Deus tem misericórdia. Deus é amor. Esse Deus que você num vídeo teu chamou de maldoso, ele é amoroso. Ele está te dando chance, e como também essas pessoas que te ouvem, está dando chance para que você possa conhecer um outro lado, para que você possa ter uma outra visão, para que você possa ver que o que ele quer para a vida das pessoas é apenas a felicidade e a alegria, e ele mostra o caminho. Agora, se a pessoa não quer seguir o caminho e quer pegar um caminho diferente, de acordo com os seus valores pessoais, por aquilo que ela acha, por aquilo que ela entende, a revelia do que o Criador determina, então isso é um problema de cada um. Agora, quando essas pessoas estiverem descendo a sepultura, estiverem indo para o inferno, então elas não podem lamentar, não podem reclamar de ninguém, não podem acusar ninguém, porque a escolha foi delas. Elas tiveram os dois caminhos à sua frente e escolheram o caminho errado. Entendeu, Salatiel? Vê como a sua ideia de inferno é realmente absurda e ridícula. Nada tem a ver com o inferno que a Bíblia fala. A Bíblia não dá minúcias nem detalhes do inferno como você deu. Você chega ao ponto, Salatiel, de ficar calculando quantos vão ser salvos, quantos vão ser condenados, dá uma porcentagem de 5% de salvo, 95% de condenado. Você está se colocando na posição de Deus. Você está se colocando como se fosse Deus e procurando atrair as pessoas para você. Você está fazendo a mesma coisa que Lúcifer fez, querendo destronar Deus para se colocar no lugar de Deus. Você está sendo um verdadeiro servo do diabo. Me perdoe, mas você está sendo um instrumento fiel ao diabo, porque você está repetindo as mesmas atitudes, os mesmos atos que ele cometeu, tanto no momento da queda como quando estava no Éden. Cai, desobedece, cai, se enche de iniquidade e depois quer arrastar com ele um monte de gente atrás, tentando convencer a pessoa de que aquilo que Deus falou é mentira e que o que ele está falando é a verdade. Então note, Salatiel, que a ideia ridícula de inferno não é o da Bíblia, não é aquele falado por Jesus. A ideia ridícula de inferno é desse inferno que você criou. Esse inferno que você criou, definiu, pôs leis aí, determinou porcentagens de salvos e de condenados, e até já elegeu um torturador para cada alma, coisa que em lugar nenhum a Bíblia diz que uma alma vai ser torturada por um demônio, nem que 5, 10 ou 15 almas vão ser torturadas por um demônio. Isso não existe na Bíblia, Salatiel. Da onde você tirou isso? Olha, eu vou colocar agora no vídeo
alguns versículos a respeito do inferno. O que a Bíblia diz a respeito do inferno? Algumas características, alguns poucos, alguma pouca luz que é lançada, que é feita a respeito do inferno para que a gente possa entender. Você vai ver que isso nada tem a ver com o inferno que você está definindo para as pessoas aí. Esses versículos, eu vou colocar versículos diferentes para que você não diga que eu estou usando um versículo isolado. Só que todos eles estão contextualizados, Salatiel. Todos eles estão contextualizados. Não existe nenhum deles isolado ou que está sendo colocado ali ou que eu estou me aproveitando dele para criar uma teoria minha. Não. Tudo que ele diz, tudo que esses versículos diz, se coaduna desde a menção de Gênesis até Apocalipse. Então, não sou eu que estou criando teoria em cima de versículos isolados. Quem faz isso é você. Você tem feito isso. Você pega os versículos, cria isolado, cria teoria sobre elas, depois diz, a Bíblia fala, a Bíblia mostra, acompanhe comigo, é a Bíblia quem fala. Você tenta provar para as pessoas em nome da Bíblia. Você usa a Bíblia para dar respaldo ao que você está falando, para ser o endosso das suas palavras, mostrando os versículos isoladamente dentro de um contexto criado por você e não pela Bíblia. Se colocar dentro do contexto bíblico, tudo aquilo que você falou cai por terra, como nós já vimos no vídeo passado. Então eis aí, eu vou colocar agora os versículos que falam a respeito do inferno, para que você possa perceber. Eu não vou precisar lê-los. Vocês lerão. Estará no vídeo com a referência e vocês lerão esses versículos. A Bíblia diz ainda, Salatiel, que tanto a besta, como o falso profeta, como Satanás, como o inferno e todos os que estavam no inferno, ou seja, aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, porque não andaram segundo os ensinamentos do Cordeiro, mas andaram segundo as suas próprias vontades, a sua própria direção. Andaram segundo a influência maligna do diabo. Então, todos estes serão lançados no lago de fogo. Né? Depois, no dia do juízo final, o diabo já estará lá, o falso profeta e a besta já estarão lá. Então, o inferno, depois do juízo final, o inferno e as almas de todos quantos não tinham o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre e arderão eternamente ali. Nós não vamos aqui descrever ou tentar descrever as entrelinhas que nos dão o entendimento do que seria este lago de fogo. Mas o importante é saber que é isto que a Bíblia fala. Que até o inferno será lançado no lago de fogo. Então, para o lago de fogo vai a besta, vai o falso profeta, vai Satanás, vai o inferno e vai a alma de todos os que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Eles todos serão lançados no lago de fogo. Eu vou colocar também os versículos que mostram isso, para que ninguém alegue que eu estou criando teorias. Então, tá aí os versículos que mostram que o que eu estou falando é a pura expressão da verdade. Eu não estou criando teorias, eu estou explicando a teoria que já está ali. Então, veja bem. Portanto, meu caro Salatiel, a sua crença e a sua pregação a respeito de que Satanás
não vai fazer mal nenhum para alma nenhuma no inferno só para contrariar Deus, é uma alegação estúpida, utópica, ridícula. Sabe por quê? Porque Satanás não tenta ninguém no inferno. Satanás não tortura ninguém no inferno. Satanás não perturba ninguém no inferno. Satanás leva as pessoas a agirem de forma errada. Satanás, ele inspira as pessoas, ele domina a mente das pessoas, ele conduz a mente das pessoas para agirem errado, para se posicionarem contra Deus e daí caminharem para o fracasso e para a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E assim, quando houver a morte física, essas pessoas irão para o inferno. E depois do inferno, aguardarão o juízo final, e no juízo final irão para o lago de fogo. Então observe que esta sua ideia, esta sua crença, esta sua pregação de que Satanás não vai perturbar ninguém é absurda e ridícula. Ele não vai perturbar no inferno porque lá não é lugar dele perturbar mesmo não. O lugar dele perturbar as pessoas e conduzir as pessoas é aqui. É aqui que ele perturba, é aqui que ele conduz, é aqui que ele influencia para levar a pessoa a agir tão mal quanto ele agiu. Ele conduz as pessoas ao erro. E daí, deste erro, deste caminho errado que as pessoas pegam e começam a caminhar nele, quando houver a morte física, elas irão para o inferno. Ele não vai estar lá. Ele não vai levar ninguém lá. Elas irão para lá pela sepultura. E daí, ele também continuará aqui, perturbando outras pessoas e conduzindo outras pessoas para lá, para o inferno, pela sepultura. Depois, então, no dia do juízo final, essas pessoas sofrerão a segunda morte. Esta morte espiritual temporária que eles já passaram na vida física, que já se afastaram de Deus na vida física. Então já estão mortos espiritualmente. O polo material da alma está fortalecido, está robusto, mas o lado espiritual está morto, está fracassado, está atrofiado. Essas pessoas irão para o inferno e de lá para o lago de fogo, aonde sofrerão a segunda morte, que agora é a morte espiritual eterna, definitiva, afastada de Deus eternamente, sem chance de recuperação. Entendeu, meu caro Salatiel? Então, meu querido, eu faço um apelo para você. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, eu não sei que valores que você tem hoje, mas comece a buscar um pouquinho mais, sai dessa. Você vinha num caminho tão bonito, conforme você falou antes, por causa de algumas decepções você deixou ser dominado, ser alterado o seu programa mental e está sendo conduzido de uma forma a se tornar um verdadeiro Messias do diabo. A palavra Messias significa ungido. Então o verdadeiro ungido do diabo, porque você está agindo da maneira como ele agiu e conduzindo as pessoas a fazer a mesma coisa. Acorda, meu querido, acorda. Deus está te dando oportunidades para que você acorde e se volte para Ele. Agora, se volte para Ele e se submeta à vontade dEle. E deixa que Ele, nos momentos dEle, no momento certo, vá te mostrando, vá te revelando, vá te conduzindo. E você vai ver como aquele momento que você ansiava lá atrás, aqueles sonhos que você tinha e que foram cortados e que você se decepcionou e se frustrou, eles voltarão e se realizarão e se concretizarão. E você encontrará a verdadeira felicidade. Agora observe que você está caminhando de uma forma à morte espiritual também. E você está tentando conduzir pessoas juntos, Salatiel. Você está levando pessoas que não têm visão ainda, que não têm inocência, pessoas que estão como Adão no Éden, não têm esse conhecimento, não têm ainda o conhecimento desse mal, dessa maldade. E que vê o teu jeito meigo de falar, o teu jeito doce, porque você tem um jeito meigo, você tem um jeito didático, você tem um jeito bom de falar. É agradável ouvir o seu pronunciamento.
Você fala bem. Só que você está usando isso mal. E está conduzindo as pessoas para o mal. Você está conduzindo pessoas para o sofrimento e não para a felicidade. Pensa nisso com carinho. É um apelo que eu te faço. E olha, que se você se acertar, se você voltar para o teu caminho normal, para o teu caminho de Deus, para o caminho do teu Criador, com certeza, não sou eu que vou ser beneficiado, não. É você. Esse benefício é seu, não é meu. Entretanto, eu torço por você e quero que você volte para esse caminho. Você não precisa nem nunca mais ouvir falar de mim, nem ouvir de você. Mas que bom que você vai encontrar. E que no final dessa jornada, quando nós dois estivermos do outro lado, que bom a gente se encontrar junto no mesmo caminho, lá, junto com Cristo, junto com Jesus, e nos abraçarmos, e sentirmos verdadeiramente o pulsar de um amor, de um sentimento verdadeiro, de luz e de satisfação. Pensa nisso. Eu desejo de coração que você encontre esse caminho, ok? Que Deus o abençoe abundantemente. Que as bênçãos de Deus desçam torrenciais sobre a sua vida. E que a luz do Espírito Santo seja plena sobre você, iluminando o teu conhecimento, o teu entendimento, para que você volte a ver a verdade. Conhecer a verdadeira face do Deus vivo, misericordioso e bom. Que Deus o abençoe e abençoe a todos quantos nos ouviram nessa mensagem. Que assim seja.